Tudo bem, gente? Eu tava aqui, tava pensando em algumas coisas aqui na internet, pessoas que têm tido assim muitos pensamentos errados com relação a, sei lá, aos evangélicos, com relação assim, a aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, aquilo que a gente deixa de ser, o caráter de muita gente. E uma coisa que eu tenho notado muito é que o pessoal generaliza demais. Uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. Jesus, o Senhor Jesus, e isso é bíblico, está na Bíblia. O Senhor Jesus, ele era totalmente contra a religião. Por que eu estou falando isso? Quando ele via um fariseu, ele chegava nesse fariseu, você pode pesquisar isso na Bíblia. Ele via um fariseu e ele falava assim: olha, vocês são pessoas que muito falam, mas não fazem nada. Porque a religião é um dogma de homens que a gente fez para realmente a gente se sentir melhor. Só que, repara numa coisa, vamos pensar um pouquinho. Você já notou que Jesus foi o único que morreu e ressuscitou? Que até hoje nunca acharam o corpo dele, o que é uma evidência de que realmente Jesus ressuscitou e que está junto do Pai. Que, aliás, que ele é onipresente, onisciente, onipotente. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar também que as evidências de que ele existiu, se existem as evidências de que ele existiu, então eu preciso falar uma coisa para você. Qual que é a dúvida de que Jesus não existe? Qual que é a dúvida de que Deus não existe? Se o Senhor Jesus veio à Terra, se nós não achamos o corpo dele, se a gente não vê, se a gente não acha o corpo dele, não acha os ossos dele, mas esconderam em algum lugar, mas em algum lugar tá. Não. Se não acharam, não está guardado em lugar nenhum. Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus ressuscitou e Jesus está sentado à direita do Pai. E eu vou falar outra coisa. Qual que é o motivo de você acreditar que Deus não existe? Por causa disso, porque a humanidade isso, porque a humanidade aquilo, porque a humanidade não sei o que, porque a humanidade não sei o que tem lá. Tudo bem, só que eu vou falar uma coisa pra você. Deus é justo. Quando aconteceu dele criar todas as suas criaturas e infelizmente uma das suas criaturas se voltou contra ele, teve que ser justo o suficiente para mandar essa criatura para algum lugar. Deus não simplesmente pegou e você não existe mais. Não! Deus teve misericórdia daquela criatura ainda. E ainda jogou ela para algum lugar. O que eu quero dizer é o seguinte. Pega e sopra na sua mão agora. Você pode me falar que você não acredita no ar, mas ele está aí. Você pode me falar que você não acredita no ar por causa que você não vê o ar. Só que, ele está aí. Não interessa se você acredita nele ou não, ele existe. É a mesma coisa que você falar: eu não acredito na gravidade, e você pular de um prédio de 18 andares. Você vai cair, independente se você acreditar ou não. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: existem seres espirituais, existe Deus, eu creio nisso, existe o Senhor Deus, existe Deus. E independentemente se você acredita em Deus ou não, cara, Deus e Deus existem. Eu vou dizer mais pra você. Assim como eu tô te falando de que o Senhor Jesus existe, que Deus existe, também existem anjos do mal que caíram junto com Satanás. É bíblico isso. É bíblico. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sigo religião. Eu não sigo religião. Eu sigo o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é a igreja evangélica que é o caminho, a verdade e a vida. Não é a minha igreja que é o caminho, a verdade e a vida. Não é a igreja católica, não é o Buda, não é isso, não é aquilo. Não, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pastor. É ele quem me guia. Ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a minha regra de fé e prática. E não só o que o pastor fala lá na frente. Não só o que o padre fala lá. Mas a Bíblia é o meu instrumento de fé e prática. O que eu estou querendo transmitir para você é o seguinte: você realmente vai
pagar para ver? Você realmente vai viver a sua vida em mediocridade para você, depois que morrer, você pagar para ver, morreu. Tô pagando para ver. Depois que você morreu, você descobre que existe Deus. E aí? Como é que fica? Ah, eu vou pro inferno. Ah, então, você prefere realmente se divertir, achar que você está ganhando a sua vida aqui na Terra? Você prefere viver uma vida que vai acabar, terminar aqui na Terra, para pagar para ver e depois passar a eternidade inteira no inferno? Você realmente prefere pagar para ver que Deus, ele ama você e ele mandou seu único filho para te salvar? Porque eu vou dizer uma coisa para você. O homem fez a escolha dele. Deus é um Deus tão misericordioso e é um Deus que ama tanto que ele deixou com que o homem, no caso Adão, escolhesse o seu próprio caminho. E ele escolheu. Ele infelizmente comeu da árvore. E ainda assim, Deus teve misericórdia dele. E Deus colocou... Ele podia fazer a mesma coisa que eu disse pra você. Simplesmente ter sucumbido o Adão do reino dele. E ele não existisse mais. Mas, porém, entretanto, contudo, Deus teve misericórdia de Adão. E fez o quê? Infelizmente, Deus não interage com o pecado. Ele não se mistura com o pecado. Por conta disso, o que acontece? Adão teve que sair da presença de Deus. E ele realmente saiu. A partir daí, Deus começou a pensar como que ele poderia alcançar novamente a intimidade com o homem. O sangue significa vida. E quando você derrama sangue, você está derramando uma vida. E o que eu estou querendo dizer com isso? Enfim, quando o homem pecou, Deus queria manter uma relação com ele, trazer ele de volta para si, porque Deus ama o homem e Deus ama essa criatura. Por conta disso, ele quer que essa criatura tenha um relacionamento com ele. Deus pegou e falou assim, ó, vai lá, dos cordeiros que você tiver, pega e derrama o sangue em remissão aos seus pecados. Por quê? Porque o sangue vai te purificar. O sangue vai te trazer uma nova vida. Ou seja, aquela moeda você está trocando a sua vida por um sangue que não é exatamente igual ao nosso, né? Entregando para Deus uma outra vida, como se você estivesse falando assim, olha, eu pequei, mas eu quero mudar de vida. E olha só o que acontece. A partir daí, o Senhor Deus pensa no quê? Eu vou enviar o meu filho para que ele seja, na mesma forma de homem, que tem o mesmo sangue do homem, e a partir do mesmo sangue do homem, para que haja uma troca dos homens para com o sangue do meu filho. E a partir daí eles têm um caminho livre à minha presença. E foi o que aconteceu. Jesus veio, suportou tudo o que ele suportou. Suportou ouvir críticas, suportou ouvir pessoas que não acreditavam nele, suportou ouvir pessoas que falaram que ele era endemoniado. E o que aconteceu? A partir dessa morte de cruz, ele verteu sangue para que nós tivéssemos uma nova entrada para com Deus. Deus te ama, o Senhor Jesus te ama tanto a ponto de morrer por você. E você fala assim, ah, mas ele não é uma trindade, ele não é o mesmo, ele não é um só. Mas eu digo uma coisa para você, querido. Tem coisas que não cabe ao homem entender. A ciência tem evidência de tudo. O da Arca de Noé tem evidência de Sodoma e Gomorra, tem evidência de Abraão, que realmente Abraão existiu. Quanto a essas coisas, gente, a ciência não tem como falar não existiu tal coisa, não existiu Jesus, não existiu Noé, não existiu Abraão. Não, a ciência tem prova de que existiu todos eles. E a Bíblia não é uma mentira, a Bíblia é uma verdade. Eu quero falar uma coisa para você, querido, não pague para ver, não pague para ver, não morra, não espere Jesus voltar, ou seja, não espere você morrer para você ver se realmente existe Jesus, para você ver se realmente existe Deus, não. Entrega a sua vida agora para o Senhor Jesus. Quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, é Ele mesmo quem faz todas as coisas para você. É Ele mesmo quem te ajuda a caminhar, a viver uma vida sem depressão, sem doença, sem nada disso. Porque a palavra de Deus fala em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as suas dores e enfermidades. O sacrifício de Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados e feitos novas criaturas. Eu não sou diferente de você, eu peco, eu erro, eu não sou melhor que você. Tira essa coisa da sua cabeça que crente acha que é melhor do que os outros. Eu sou exatamente igual.
A minha diferença é que eu acredito em Jesus Cristo. Essa é a diferença. Abra seu coração. Deixe o Senhor Jesus tocar o seu coração hoje. Agora você está aí acordado, agora você está olhando para mim agora, mas daqui a 5 minutos pode ser que você não venha mais estar aqui, pode ser que você morra daqui a 5 minutos, você não sabe. Não pague para ver.